Mais uma semana se passou, mais uma semana muito complicada, tivemos uma desvalorização de 4,35% e terminámos o portfólio com um valor de 15.985 dólares. Hoje vamos falar sobre os resultados da Adobe, vamos falar sobre o impacto que a subida do petróleo pode ter nos mercados financeiros, vamos ainda falar sobre as novidades da Uber e por último vamos olhar para alguns dados específicos do mercado. Olhando então aqui para o portfólio, vemos então que terminamos com os 15.985 dólares, a desvalorização de 4,36 que eu há pouco falava. Em relação ao início do ano estamos com uma performance muito má de menos 11%, mas lá está, faz parte do processo, é perfeitamente normal pelos motivos que eu já falei nos vídeos anteriores, a questão da rotação das empresas de software, a questão das empresas de tecnologia terem desvalorizado muito. Faz parte, depois quando o mercado recuperar à partida, se tudo correr bem, também vamos recuperar mais rápido, por isso eu não estou minimamente preocupado, pelo menos com esta performance a curto prazo. Olhando então aqui para os movimentos que nós fizemos, comprei então mais uma ação da AMD, a semana passada não consegui publicar vídeo, então atualizo agora neste vídeo. Comprei também duas ações da Uber, a 72 dólares, que foi um preço bastante bom. Eu sei que ela ainda está a rondar este preço e possivelmente vou adquirir ainda mais ações da mesma empresa e mais tarde vamos ter então uma notícia muito positiva que eu vos quero explicar. Em relação à porcentagem das posições, estamos neste momento com 15% da AMD, 14% de Amazon, 12,5% de Adobe, 11,46% de Uber, 11,13% do SP500, do ETF. Novamente é possível que eu venda este ETF se precisar de alguma caixa. Eu já expliquei isso anteriormente em alguns vídeos, mas basicamente, muito resumidamente, o SP500 à partida há de descer menos do que algumas posições que têm um beta mais alto. É possível que eu, se me faltar alguma caixa para comprar e para reforçar posições em que eu acredito para o futuro, eu vendo então SP500 porque sei que essa, que à partida as ações que eu vou estar a apostar mais vão ter uma valorização também muito maior. Então é um pouco essa a estratégia. É possível que eu venda então aqui parte desta posição. Nvidia 8%, Novo Nordisk 7%, Oscar 6%. Aqui é a posição de caixa da Interactive Brokers, que já está a 682 dólares. É possível que eu vá comprar a Meta, é uma posição que eu estou a considerar começar aqui no portfólio. E se vender aqui um pouco do SP500 e utilizar aqui este valor em caixa, comprar assim duas ações da Meta, é possível que eu vá fazer agora no futuro próximo, mas vamos ver. Dependendo agora do comportamento da próxima semana, eu vou tomar então essa decisão. Duolingo 4%, uma posição muito pequena. Nebius, uma posição de 3,5%, mesma coisa. Pagaia 3,5% também. E depois temos aqui a Sarepta, que é uma posição mais especulativa, que eu praticamente não tenho nada no portfólio. Empresas que eu gostava então de vir a reforçar. A AMD, estes valores a 192 para mim continua muito interessante, tem vindo a ter aqui uma queda bastante grande ao longo do ano. A Amazon também está a um preço interessante, a Adobe caiu imenso e já vamos ver o porquê, já vou falar um bocadinho sobre esta empresa. Uber também está a um preço muito bom, Nvidia a mesma coisa. Novo Nordisk vou esperar um bocadinho mais em relação aos resultados, já estou confortável com a exposição que tenho. Esta empresa e este setor da farmacêutica é um setor bastante complicado e que pode tudo mudar assim muito rapidamente. Oscar Health sou capaz de reforçar. Duolingo estou confortável com a posição que tenho, não é uma empresa que eu queira ter muita exposição, eu acredito sim na empresa, mas lá está, é uma empresa pequena, com uma mudança de estratégia, falei disso no último vídeo e sinto-me confortável de momento com a posição que tenho. Nebius já está a um preço, eu comprei, tenho uma preço médio 80, já está um bocadinho mais alto do que eu gostaria de pagar por ela. Pagaia, sou capaz de comprar mais ações. E Sarepta, lá está, esta é uma posição aqui mais especulativa que outra coisa e basicamente é isso. Passando então para as novidades da Adobe. Vamos então dissecar aqui os resultados do primeiro trimestre de 2026 e, meus amigos, temos aqui um trimestre bastante agridoce. Nós, por um lado, temos números e fundamentos que mostram estar na direção certa. A inteligência artificial está a ser adotada e está a dar dinheiro e a acelerar o crescimento da empresa, mas por outro lado temos uma notícia menos positiva no que toca à gestão, que basicamente ofuscou um pouco
todo o resultado positivo da Adobe e mandou então o preço das ações para baixo. Vamos olhar então para os gráficos e para os resultados. Logo para começarmos então e dar-vos então um resumo aqui do trimestre, a Adobe bateu as expectativas, o lucro por ação foi de 6,6 dólares, batendo então o objetivo, o que era esperado, por 3%. Em termos de receita entregaram 6,4 bilhões e foi um beat de 2%. E year over year o EPS subiu então 19% e a receita subiu 12%. À primeira vista então um trimestre muito sólido, mas para percebermos então a saúde da Adobe temos de olhar um pouco mais a fundo. Começo então por mostrar este gráfico, onde vemos que a receita total deste trimestre bateu os 24,45 bilhões de dólares. O crescimento anual tem sido feito a um ritmo composto a um CAGR de 17%, e no entanto, se olharmos para a linha branca, que é o ritmo percentual de crescimento, vemos que começou a abrandar desde 2021 e estabilizou ali na casa dos 10, 11%. E o que o mercado está aqui a considerar então que a Adobe é uma empresa que cresce devagarinho, aí nos 10, 11%, e se calhar pode vir então a abrandar. No entanto, mostro-vos aqui este gráfico que nos dá uma perspectiva já um pouco diferente, em que basicamente a queda que nós estamos a ver do crescimento e que nós falámos ainda há pouco parece ter acabado. Ou seja, nós reparamos aqui então no último trimestre e vemos que todos os segmentos da Adobe reaceleraram. A linha vermelha, que representa o Business Professionals and Consumers, saltou para um crescimento de 16,04%. A linha azul, que representa o Creative and Marketing Professionals, saltou para 11,93% e vemos que há então uma reaceleração do crescimento das receitas. A linha laranja também subiu para 13,34%. Então a tese de que a inteligência artificial vai destruir a Adobe, pelo menos por enquanto, caiu em terra. Vamos ver ainda no futuro, muita coisa pode acontecer entretanto, mas por enquanto temos uma subida de receitas e não uma desaceleração por parte da Adobe. Quando olhamos ainda para este gráfico, vemos a receita por ação também a crescer num ritmo muito elevado, um CAGR de 19,4%. Vemos então também o Free Cash Flow por ação, que cresceu 955% ao longo do tempo, com um CAGR também muito bom de 24,5%. Isto é basicamente uma impressora de notas, estamos a falar aqui de uma empresa que liberta muita caixa. E notem, na linha cinzenta, o rácio de P/E Ratio, que nos diz o preço que nós estamos a pagar por cada lucro da empresa, e ele comprimiu quase 88% ao longo dos últimos tempos. Então vemos basicamente que a empresa está cada vez mais eficiente e ao mesmo tempo que está cada vez mais eficiente, está também cada vez mais barata. Mas então, se os resultados foram tão positivos para a Adobe, porque é que a ação caiu? E aqui vemos a nossa resposta. Temos aqui a transcrição então da Earnings Call da Adobe e vemos aqui logo no início que o atual CEO, e estamos a falar do homem que construiu a Adobe moderna, a Adobe que nós conhecemos hoje em dia, vai abandonar o cargo após então 18 anos. E basicamente este timing desta saída não podia ter sido pior, é um péssimo timing. Os números estão lá, a empresa fez o turnaround, o crescimento está a reacelerar, a AI parece estar a dar frutos e já vamos ver isso mais à frente. Mas como ainda temos algumas dúvidas aqui no mercado e como o mercado ainda não acredita plenamente que a Adobe vai sobreviver então esta transformação da inteligência artificial, então no caso a ideia que dá é que simplesmente temos um navegador a saltar fora do barco antes do barco ir ao fundo e pronto, isso acaba por dar algum sentimento negativo à ação e foi por isso que a ação desvalorizou 5, 6% no dia a seguir. Vemos aqui também a receita recorrente das novas ofertas baseadas em inteligência artificial. Dizem-nos aqui que mais do que triplicou em apenas um ano, ultrapassaram a marca inacreditável de 850 milhões de utilizadores ativos. E como vemos aqui nesta parte também da call, o que nos dizem é que o Adobe Express já é utilizado neste precisamente por 99% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É literalmente um monopólio e o único calcanhar daqueles real nestes fundamentos é o que está aqui então a ser admitido na página 20, em que o negócio antigo de fotos, de stock, está a cair mais rapidamente do que o esperado. E isso sim está a sofrer alguma disrupção por parte da inteligência artificial, mas como nós vimos, existem outros segmentos que a Adobe está a conseguir capitalizar bastante bem com inteligência artificial. A minha opinião, para quem já me conhece, já viu alguns vídeos
sabe que eu sou bullish em relação à Adobe. Eu acredito plenamente na empresa. Os resultados estão à vista de todos. Temos aqui uma reaceleração que é uma notícia incrível para a Adobe. A questão do CEO é chata, é um mau timing, mas não acredito que seja o fim da empresa simplesmente por isso. O CEO vai transicionar para o papel de chairman da empresa e vai então entrar um novo CEO. E eu acho que com o tempo a Adobe vai mostrar aqui alguma flexibilidade, como já mostrou anteriormente, nomeadamente com a questão das subscrições e tendo mudado de software pago totalmente para subscrição. Teve então essa readaptação e eu penso que aqui será exatamente o mesmo. Então eu acho que a Adobe está realmente a um preço muito, muito bom e é uma oportunidade que eu espero continuar a ter. Só não comprei mais ações ainda, porque já é uma posição que eu tenho bastante no meu portfólio, cerca de 12,5%, e não quero também que fique demasiado elevada, porque tem os seus riscos, como qualquer investimento. Então quero ter alguma cautela. No entanto, não significa que eu não venha a investir e não venha a comprar mais ações da mesma. E agora vamos então falar um bocadinho sobre a questão do petróleo. Começámos a semana com um pico enorme aqui do petróleo, como vemos no gráfico, a tocar quase nos 117 dólares. Tivemos isto na segunda-feira. Depois vimos que esse pico caiu para os 80 dólares e agora estamos aqui a fechar a semana mais ou menos com 100 dólares de valorização. A pergunta é, se há guerra, porque é que tivemos então esta descida do preço a meio da semana? E é sobre isso que vamos falar então aqui hoje e como é que esta volatilidade do Médio Oriente impacta o teu bolso a curto e a longo prazo. Tudo começou então na segunda-feira, assim que as notícias da intervenção dos Estados Unidos e de Israel saíram contra os alvos no Irão, as notícias do fim de semana fizeram o mercado abrir logo com um choque puro. Vimos então o petróleo a subir quase até aos 120 dólares e isso foi uma reação instintiva ao pior cenário possível, que era uma guerra regional que pudesse secar então as torneiras do mundo. O que veio a seguir foi uma lição de como a política mexe então com o mercado. Na terça o preço tombou 35% até aos 76 dólares e eu vejo isto maioritariamente por dois motivos. Primeiro, o presidente americano afirmou então que o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irão estaria para breve, ou seja, isso fez o algoritmo aqui do mercado acalmar um bocadinho. E por outro lado, a Agência Internacional de Energia e os países da G7, que compõem o G7, anunciaram a maior libertação de reservas de emergência da história. Estamos a falar de petróleo, estamos a falar de quase 400 milhões de barris a serem libertados para o mercado, dos quais 172 milhões dos barris são dos Estados Unidos. Isto então é um aumento da oferta, é uma inundação da oferta que vai então fazer os preços baixar. E isso foi então exatamente a reação do mercado e daí termos então esta queda tão acentuada. No entanto, o mercado meio que não se deixou enganar por muito tempo e vimos então o petróleo a disparar novamente 13% e a chegar a tocar então aqui muito perto dos 100 dólares. Os motivos são os ataques diretos do Irão, em que o Irão já começou a retaliar contra infraestruturas de petróleo nos países do Golfo. O Estreito de Hormuz está tecnicamente fechado e sabemos que por aqui passa 20% do petróleo mundial. E sabemos que países como a Arábia Saudita e o Iraque já estão a cortar a produção por não terem onde guardar o petróleo. O que basicamente acontece é que os tanques de armazenamento estão cheios, os navios não conseguem escoar o petróleo, então estes países deixam de ter sítio para armazenar porque não há então escoamento para a quantidade de petróleo que está a ser produzida. E temos duas formas então de olhar para este problema. A curto prazo, sabemos que o mercado americano vai ter à partida uma resposta clara, que vai ser uma pressão e uma subida da inflação. Com o petróleo alto, os custos de transporte e produção dos Estados Unidos aumentam, é normal. Isso vai tirar margem às empresas, vai manter a inflação elevada e para nós investidores significa que a Fed provavelmente vai manter as taxas de juros altas durante mais tempo do que o que se esperava. E daí também o mercado estar a cair tanto. O objetivo da Fed é então controlar a inflação e para manter então os preços baixos é normal que agora no curto prazo as taxas de juros se mantenham mais elevadas, o que leva ao dinheiro a ficar mais caro, entre aspas, no curto prazo. Se olharmos mais a longo prazo, estou a falar mais ou menos a 2 a 5 anos, vemos uma mudança aqui na lógica, onde sabemos que o petróleo, historicamente, estando alto e os juros estando elevados, acabam então por criar um efeito de desaceleração brutal na economia.
O que acontece é que as empresas americanas começam a apresentar lucros mais baixos, acabam por ter de fazer cortes em despesas, começam a haver um aumento de despedimentos e para estimular a economia, o que vai acontecer é que a Fed vai meio que ser obrigada a intervir, vai ser obrigada a baixar as taxas de juros, devido então a este arrefecimento económico e daí eu achar que a longo prazo então as taxas de juros podem vir a baixar. No entanto, se calhar podem não baixar tão cedo quanto o mercado antecipava. No entanto, assim num tom mais encorajador, quero-vos mostrar então este gráfico. Nós sabemos que o mercado americano já enfrentou bloqueios, já enfrentou crises energéticas, já enfrentou guerras e é óbvio que isto tudo a curto prazo vai tornar o mercado mais volátil, mas eu encaro estas oscilações como oportunidades e tu deves encarar também, uma vez que se o pânico faz os ativos de qualidade descerem de preço, então nós devemos aproveitar para reforçar, porque o que este gráfico nos mostra é que a longo prazo isto continua a ser uma estratégia muito sólida e o mercado tende a valorizar e a recuperar rapidamente. Não esperem que caia mais 5, 10 ou 20% para aproveitar as grandes oportunidades que o mercado nos vai dando. Isto leva-nos então aqui à parceria nova da Uber. A Uber lançou então aqui uma parceria com a Zoox e é a primeira vez que a Zoox abdicou então de estar isolada no mercado e vai então colocar os seus robotáxis na rede da Uber. E isto vem a comprovar um pouco a teoria que eu tenho demonstrado nos meus últimos vídeos, que é a minha tese sobre a Uber, e daí eu acreditar que a Uber é uma excelente oportunidade neste momento. E apesar das empresas poderem desenvolver o seu próprio software para comercializar então este serviço, estar tudo centralizado numa plataforma, para mim, é o melhor caminho. Eu mostro então aqui este infográfico, onde mostra então esta perspectiva, que é a perspectiva que eu tenho defendido então nos últimos tempos, em que nós temos uma variação da oferta ao longo do dia e o problema de gerir uma frota de robotáxis é que existem horas de menos fluxo, o que leva a momentos do dia em que simplesmente há menos pessoas na rua a precisar de viagens. O que acontece então é que se a Zoox estiver fechada na sua própria aplicação, a oferta de carros iria ultrapassar largamente a procura de horas mais mortas. O que é que acontece? Teríamos então uma frota de carros parados, sem utilização e a perder dinheiro. Ao centralizar então tudo na Uber, a Zoox consegue resolver este problema, onde garante que os seus carros estão sempre o tempo inteiro a trabalhar. E isto funciona porque, basicamente, nas horas então de menor fluxo temos os carros autónomos a trabalhar, nas horas de pico, quando há alguma chuva ou quando existe uma hora específica onde as pessoas saem do trabalho e a procura dispara, uma frota de robotáxis que é fixa acaba por não se conseguir adaptar a estas variações. No entanto, como a Uber tem uma rede de condutores físicos, essa rede de condutores físicos acaba por servir para tapar então os buracos de quando há mais procura por parte das pessoas. Então temos os robotáxis para as horas mortas e aí acabam por não ter de ficar parados, e depois temos as horas de maior fluxo a ser tapadas, o excesso, por então condutores físicos. Se as empresas produzissem robotáxis em quantidades para ter o suficiente para os momentos de maior fluxo, o que iria acontecer é que depois iriam ter carros parados nos momentos mais mortos do dia. Então basicamente a equação fica fechada, os carros autónomos ficam rentabilizados nas horas mais calmas, os condutores humanos garantem que a oferta iguala então a procura nas horas mais saturadas, e por isso é que ter tudo centralizado numa aplicação é melhor tanto para quem está a vender o serviço quanto para o próprio comprador. E para fecharmos então o episódio de hoje, vamos afastar aqui um pouco das empresas individuais e vamos olhar então para o estado atual do mercado. Neste momento, olhando para o Fear and Greed Index, vemos que o ponteiro está cravado nos 21 pontos, o que significa Extreme Fear. Sabemos que há uma semana estávamos nos 25 pontos e há um mês estávamos nos 37. E o que é que isto representa? Quer dizer que a maioria do mercado está então a vender irracionalmente as suas ações. E segundo então o que Warren Buffett nos ensinou, devemos ser gananciosos enquanto os outros têm medo. Historicamente, como eu vos mostrei então no gráfico, comprar ações americanas a longo prazo compensa, particularmente quando temos então o ponteiro aqui no vermelho. Geralmente tem sido uma boa estratégia comprar. Podemos ir mais abaixo, sem dúvida. Lembro-me então que em abril do ano passado, há menos de um ano, chegámos a ter 3 valores neste Fear and Greed Index, que esteve então muito baixo, mas a verdade é que nós não sabemos se ele vai parar esses valores, não sabemos se a partir daqui vai subir, se vamos ter um mercado mais eufórico, se vamos ter
as ações a valorizar imenso, não sabemos o que é que vai acontecer, então o melhor é irmos simplesmente comprando gradualmente, ir aproveitar as oportunidades e aguardar e esperar que o mercado então recupere a longo prazo, porque sabemos que inevitavelmente isso vai acontecer. E se houvesse dúvidas em relação ao pânico, vemos então esta sondagem em relação ao sentimento da Associação Americana de Investidores Individuais e temos então 46,4% dos investidores que foram inquiridos a manifestar então um sentimento mais bearish em relação ao mercado para os próximos 6 anos e apenas 31,9% estão otimistas neste momento. Reparem como o pessimismo disparou em relação às semanas anteriores e para mim, como já disse anteriormente, o sentimento é como um contrarian indicator, em que quando toda a gente está a achar então que o mercado vai cair, então se calhar é uma boa altura para nós darmos então load the boat e aproveitarmos então este medo que está no mercado e capitalizarmos com isso. Mostro-vos ainda este gráfico que eu acho muito interessante, que nos mostra então o que é que acontece com o mercado após o VIX subir 30 valores num espaço maior de 8 meses. E vemos então claramente que passado um mês deste sinal de medo extremo, o mercado esteve então positivo 91% das vezes, tendo um ganho médio de 3,6%. 2 meses depois, a probabilidade diminui para 82%, mas a valorização já é de 5,43%, e a mesma coisa 3 meses depois. Na verdade, em períodos como uma semana, 2 semanas, 3 semanas, assim períodos mais curtinhos, a taxa de rentabilidade tem sido sempre positiva, pelo menos na grande maioria das vezes. E lá está, os números não nos mentem, o pânico de hoje é basicamente o lucro da manhã, por isso aproveitem estas oportunidades e é por isso que eu não vendo as minhas posições e é por isso que eu estou cá para reforçá-las. Mas resumindo, malta, esta semana foi muito caótica, tivemos aqui alguns problemas macroeconómicos, tivemos também aqui alguns earnings menos bons. Esta semana afetou bastante o portfólio. No entanto, diz-me o que é que tu achaste, o que é que tu achas em relação ao petróleo, achas que vai afetar negativamente o mercado, o que é que achas dos resultados da Adobe, achas que foram bons ou se foram maus, diz-me se compraste este dip ou se simplesmente estás à espera que as ações caiam ainda mais. Vejo-vos então na próxima semana, subscreve se não queres perder mais episódios desta série, um abraço e bons investimentos.